Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele e vós. O Senhor está no meio de nós porque ele é um Deus misericordioso e gracioso. Gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, no primeiro capítulo, e que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa vir de encontro com a nossa necessidade. E a verdade é que Ele conhece as nossas necessidades. E a verdade é que Ele supre todas elas. Porque não é o nosso querer, é o querer dEle que prevalece. E quando nós entendemos assim, o Senhor age em nossas vidas. E Ele cuida dos seus. E a verdade, irmãos, é que Ele tem cuidado de nós. Porque diante de todo o acontecimento no mundo, no nosso país, o Senhor reservou esse momento para que nós estivéssemos aqui. E a palavra de Deus diz que a natureza, ela testemunha a existência do Deus vivo. E nós somos testemunhas de que o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento tão gracioso que o Senhor nos concede, o nosso pedido, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza, Pai. Precisamos de Ti no nosso dia a dia, Pai. Precisamos de Ti todos os instantes da nossa vida, Pai. Enquanto acordados dos nossos afazeres, enquanto dormindo à noite, que o Senhor possa velar o nosso sono, Pai. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos nossos afazeres diários. E o Senhor nos ajude, Pai, a reservarmos tempo para Ti, Pai. O mundo nos consome, mas o Senhor nos sustenta. Fala conosco essa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. O Evangelho de João, no capítulo 1, já no primeiro versículo, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João não era a luz, João Batista. Mas veio para que testificasse da luz, Jesus Cristo. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graças a Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que nos apresenta no Evangelho de João, Jesus como Deus. Os outros evangelhos apresentam Jesus como homem, como rei, como servo, mas no Evangelho de João ele é apresentado como Deus, que ele é.
E já no princípio aqui, no comecinho aqui já fala, olha, no princípio era o verbo. Jesus, o verbo de Deus. A palavra de Deus viva e eficaz. E fala que ele estava com Deus. Aí nós vemos aqui a trindade operante no momento da criação. E a palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, toda a criação, tudo aquilo que foi criado por intermédio dele. E fala que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E nós vemos aqui o Senhor, o nosso Jesus Cristo, ao lado do seu Pai ali no momento da criação. Mas nós vemos que após a criação, a caída do homem lá no Éden, e já a providência de Deus ali, um confronto entre a religião e a soberania de Deus ali, o fazer do homem e a vontade de Deus, quando Deus tira aquelas folhas que o homem havia providenciado para aplacar a ira de Deus, para cobrir a sua nudez ali. E o Senhor providencia então as vestes do Cordeiro ali, já anunciando a necessidade da vinda de Cristo para a remissão dos pecados e a salvação do homem. E nós vemos mais adiante que o Senhor então providencia um precursor da vinda de Cristo, a saber, João Batista, para que o povo de Deus não fosse pego desprevenido, mas para que eles soubessem que o Cristo anunciado, o Messias anunciado lá no Éden, já estava presente no meio deles. A obra de Deus não é de qualquer maneira, o Senhor não faz a sua obra de qualquer maneira, não. É tudo anunciado ao seu povo e tudo feito minuciosamente conforme a sua vontade. Não há falha no querer de Deus. Não existe falha. E o Senhor envia então João Batista, que no deserto clama e anuncia. E quando ele vê Jesus Cristo, ele aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A eles ouvi, a eles vocês devem seguir. E aí nós vamos ver o Cristo nascido. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, e o mundo ainda não o conhece. Falando da humanidade caída, daqueles que não têm compromisso porque não conhecem esse Deus maravilhoso. O mundo não o conheceu, e o mundo até hoje não o conhece. Mas o Senhor dá aos seus conhecê-lo diariamente, constantemente. Veio para o que era seu, mas o que era seu não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando Paulo está na prisão, e o Senhor providencia a sua libertação ali, em vez dele sair, ele fica ali. E o carcereiro, quando percebe o cárcere aberto, então ele tenta tirar a sua vida, porque ele sabe da consequência que viria. Se ele deixasse os prisioneiros fugir, ele pagaria com a sua vida. Mas Paulo diz: não, não faça isso, nós estamos todos aqui. E quando ele percebe a atitude de Paulo, ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê somente. Por isso que a palavra de Deus fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem no nome desse Cristo maravilhoso, que entregou a sua vida ali na cruz. Todos os que creem são feitos filhos de Deus, e por isso Paulo diz: crê somente e será salvo tu e a tua casa. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós estamos aqui porque é a vontade de Deus nós estarmos aqui. Nós nascemos porque foi a vontade de Deus que nós tivéssemos nascido. Porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia. E é a vontade dele
Mas no versículo 14 é maravilhoso porque fala que o Verbo se fez carne, o Cristo nasceu, Jesus entre nós, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Querendo Deus, pela sua misericórdia, é isso que nós vamos falar um pouquinho, sobre a graça de Deus na nossa vida, na vida dos seus, na vida da igreja. Porque nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso e a sua misericórdia ela é eterna, mas é um Deus gracioso. E nós sabemos o significado da graça, mas não superficialmente. Quando nós falamos, a graça é o Senhor nos conceder aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui essa noite, nós não merecemos proferir o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque nós não somos dignos, mas o Senhor graciosamente, Ele nos faz dignos, através do Seu Filho. Ele nos justifica através do justo crucificado. E quão maravilhoso é, irmãos, nós vemos a graça de Deus operante na vida dos seus filhos. E os seus filhos trabalhando através da graça de Deus e deixando essa graça fluir através daquilo que Ele é diante de Deus para com o seu próximo. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender. E como que nós vamos entender isso? Através da vida do Filho de Deus, que aqui esteve como homem, e cheio de graça e verdade. E na presença de Pilatos, quando Jesus fala a respeito da verdade, e Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, e ele fala, eu sou a verdade. Se ele estivesse falando a respeito da graça para Pilatos, que também não ia entender, porque o mundo não o conhece, e Pilatos perguntasse para ele o que é graça, ele poderia dizer, eu sou a graça. Eu sou. E quando nós estamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, o Senhor nos conduz, o Senhor nos sustenta, o Senhor providencia a nossa necessidade, o Senhor nos guarda. Porque foi assim, quando Moisés estava diante de Deus ali, no deserto. A sarça ardia, mas não se consumia. E Moisés se aproxima porque o Senhor o chamou. E quando Moisés se aproxima, o Senhor diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. E o Senhor trata com ele ali, e o Senhor então dá para ele a missão de ir até o Egito, libertar o povo. E ele diz, Senhor, mas como que eu vou me apresentar diante do povo? Eu vou falar a respeito do Senhor, mas como que eu vou dizer para o povo quem o Senhor é? O povo estava ali há mais de 400 anos escravo, certamente já não sabia mais quem era o verdadeiro Deus. E o Senhor diz para ele, eu sou o que sou. E você vai dizer para eles que o eu sou te enviou. Naquele momento, quando o Senhor diz para Moisés, eu sou o que sou, ele estava dizendo para Moisés, você vai e eu sou o que você precisar que eu seja para você. É o que o Senhor diz para nós, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa para você, durante essa caminhada, levar adiante a obra do meu Filho, consumada ali na cruz. O Evangelho da salvação, o nome do meu Filho como único, suficiente Salvador, aqueles que ainda não conhecem, e que são predestinados, mas ainda não tiveram oportunidade, como nós temos. Nessa caminhada de anunciar o Evangelho, o Senhor é para nós aquilo que nós precisarmos. Entenda, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Ele supre todas as coisas, todas as nossas necessidades. No nosso caminhar, o que nós precisarmos para anunciar o Evangelho, o Senhor vai providenciar. Ele vai ser aquilo que nós precisarmos que Ele seja. Essa é a maravilhosa graça de Deus dispensada aos seus. Se estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor é gracioso conosco. Depois de toda a nossa correria,
o Senhor, pela sua graça, nos concede estar aqui e aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nos dá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Mas a graça em nós tem que ser operante e aprender com o Filho de Deus. Mas como? Como assim? Sabe, irmãos, em Lucas 17 conta a história de 10 leprosos, que Jesus no caminho encontra com eles e eles clamam pela cura. E o Senhor fala para eles: olha, vocês vão e mostram para o sacerdote. Se apresentem a ele. Eles estavam com o corpo coberto de lepra, mas Jesus não os cura ali naquele momento, mas fala: vai e mostra, apresenta-te ao sacerdote, porque pela lei, todo aquele que era considerado leproso, era pelo sacerdote que era considerado. Mas quando ele era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia dizer se ele estava curado ou não. A lei assim dizia. Eles tinham que se apresentar e Jesus veio para cumprir a lei. Instantaneamente o Senhor poderia curar os 10 ali e estava tudo certo. Mas não, vocês vão e se apresentem ao sacerdote, porque é o cumprir a lei, e o Senhor veio e cumpriu toda a lei. E eles vão, e no caminho eles ficam curados. Mas apenas um volta para agradecer. E isso é maravilhoso, porque cria tudo um confronto ali, porque aqueles 9 eram estrangeiros, somente aquele que voltou era estrangeiro, a saber, samaritano. E Jesus fala: não eram 10, mas só voltou um, e esse estrangeiro, para agradecer. Aí sim, a graça de Deus é revelada e estendida a esse estrangeiro que voltou para agradecer. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele recebe a cura física do seu corpo doente e recebe aquilo que há de mais precioso para um ser humano vivente nesse mundo, a salvação eterna. É a graça de Deus operante através do seu Filho, estendida a nós, e a vontade de Deus é que essa graça também seja operante através da nossa vida. Isso é maravilhoso. Quando nós vemos um Filho de Deus anunciando o Filho de Deus. Quando nós vemos um Filho de Deus salvo pela graça, anunciando essa tão maravilhosa graça de salvação. Falando do amor de Deus, falando do Cristo crucificado, de todo o seu sofrimento e a vitória dele sobre o inimigo. Falando da necessidade de voltarmos para o Senhor. Que graça maravilhosa é essa? Que no momento de dúvida de Pedro, quando o Senhor vem caminhando sobre as águas, e eles ficam atemorizados, por não saber quem está vindo, e o Senhor diz para ele: calma, tenham calma, sou eu, não tenham medo. Mas Pedro, num coração duvidoso ainda, por não conhecer na totalidade o seu mestre, se é o Senhor, então permita que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro, vem caminhando. E Pedro vai. Mas o vento está forte. A atenção de Pedro não é o foco, mas ele desvia a atenção pelo que está acontecendo ao seu derredor. E ele começa a afundar. E no momento que ele percebe que ele vai perecer, ele clama por salvação. Salva-me, Senhor. E o Senhor da graça estende as mãos e prontamente levanta aquele que estava afundando. O repreende, sim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas é a graça de Deus corrigindo os seus no caminho. É como o pastor que ama a sua ovelha e acaba por quebrar a perna dela para que ela não volte mais a desviar do rebanho e se torne vulnerável ao lobo predador. É o amor de Deus nos sustentando, nos levantando, nos conduzindo, nos repreendendo. É a graça de Deus operando em nós através do seu Santo Espírito que habita em nós.
Mas o que eu posso aprender mais com o Filho de Deus através da graça do Senhor dispensada a nós? O que eu posso aprender mais? Havia um homem em Jericó, de pequena estatura, que ao saber que Jesus ia passar, e a multidão era grande, pela sua estatura pequena ele não conseguiria ver, mas ele tinha o desejo de conhecer Jesus ainda que passando por ali. E esse homem chamado Zaqueu, ele resolve então subir naquela árvore ali, naquele sicômoro, para ver o Senhor passar. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que o Senhor gracioso já sabia, antes mesmo de toda a criação, de toda a formação do universo, que Zaqueu estaria ali naquele exato momento para vê-lo passar. E antes mesmo de Zaqueu observar ou dizer alguma coisa lá de cima, o Senhor fala: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa. Quem era Zaqueu? Era um publicano. Era o chefe dos publicanos. Ele tinha homens a seu serviço. Era um serviço desprezado pelo povo de Deus, pelos judeus. Ele era coletor de impostos, ele tinha homens a seu serviço na coletoria. Era homem desprezado pelo povo. Mas o Senhor é gracioso, misericordioso. O Senhor da graça diz: desce depressa, Zaqueu. Não há tempo a perder. A palavra de Deus é urgente. A graça de Deus operante em nós tem que ser urgente no transmitir a palavra de Deus que um dia a nós foi revelada. Porque a salvação é urgente. O mundo caminha a passos largos para o inferno. Mas ainda, irmãos, nós estamos assentados, esperando algo acontecer, alguma coisa acontecer. Mas diante do mar vermelho, quando Moisés clama, o Senhor diz: você clama a mim. Ordena ao povo que marche. Não é ficando parado aí que vocês vão a algum lugar. Marcha. Toca as águas. E ele obedece. O mar se abre e o povo de Deus passa em terra seca. O exército de Faraó está atrás, mas é consumido pelas águas. E o que o Senhor quer de nós é transmitir aquilo que Ele, com a sua graça, nos concedeu. A salvação, a sua palavra, o seu Filho, anunciar em tempo e fora de tempo. Não existe tempo para anunciar a palavra de Deus. Não existe momento oportuno. Não existe momento por nós criado como oportuno para fazer a vontade de Deus e falar do seu amor. Não. É em todo tempo e fora de tempo. Falar desse amor, dessa graça maravilhosa que nós tivemos o privilégio de receber. É isso que o Senhor quer de nós. Um povo que marcha. Porque senão o mar está à frente. O inimigo está atrás e dos lados são montanhas. Não tem o que fazer enquanto estivermos parados. O inimigo se aproxima. Vamos marchar rumo ao alvo. Vamos anunciar. Mas o Senhor vai para a casa de Zaqueu. E Jesus está na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele está diante do Senhor da graça. E diante do Senhor da graça. Oh, meus irmãos, é tão maravilhoso. Diante do Senhor da graça não há coração de pedra que não se torne em coração de carne. Não existe. Porque aquele que é predestinado, aquele que é escolhido antes da fundação do mundo, ele se rende diante do Senhor da graça. Eu resolvo, Senhor, eu resolvo, Jesus, a dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, eu o restituo 4 vezes mais. Mais do que a lei dizia que tinha que devolver. E Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nessa casa. É a graça de Deus operante através do seu Filho. Hoje houve salvação nessa casa.
um homem desprezado pelo povo, mas olhado, observado e acolhido por Deus. Onde mais nós podemos aprender com o Filho de Deus? Em João 8 fala de uma mulher pega em adultério. E é levada por aqueles que interpretam a lei ponto a ponto. E eles levam a Jesus. Porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha para o acusar. E eles pegam aquela mulher em adultério. E no caminho por onde eles passavam, eles se armavam de pedras em suas mãos. E mais religiosos iam se aglomerando naquela multidão. E cada um levava na sua mão a sua pedra para apedrejar aquela mulher. Eles queriam que a lei fosse cumprida ali. Mas eles não conheciam, porque o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu o Senhor da graça. Eles não sabiam que eles estavam levando aquela mulher para o Senhor, que é Deus, anunciado lá no Éden, que viria como Messias e seria crucificado. A salvação anunciada. Eles não sabiam que eles estavam levando aquela mulher para o Senhor da graça. E quando eles chegam ali, Jesus está ali. E eles dizem que haviam pego aquela mulher naquela situação. E eles queriam saber de Jesus a posição dele, o que eles deveriam fazer. E eles queriam ouvir de Jesus o cumprir da lei. Mas Jesus ele abaixa e começa a escrever no chão. Ele começa a escrever. E ele se levanta. E o Senhor se levanta quando ele está em socorro dos seus. E ele se levanta e ele olha para aquela multidão. E a palavra do Senhor é exatamente essa. Se há algum dentre vós que não tem pecado nenhum, então que atire a primeira pedra. É tão maravilhoso esse momento, é tão maravilhosa a palavra do Senhor, de Jesus naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Porque o único sem pecado ali era ele, e ele não fazia parte daquela multidão. É maravilhoso isso, porque em João 17, na oração do Senhor, ele fala: Pai, eu não sou do mundo como eles não são do mundo. E quando nós ouvimos o nosso irmão aqui na frente falar que o mundo está um caos, mas nós devemos orar pela igreja, é porque nós temos que reconhecer que nós não somos desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Há um esquema diabólico aí na política que corrompe e leva o nosso país a ruínas, mas nós não fazemos parte desse mundo. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Porque Jesus não fazia parte daquela multidão. E ele fala: se há entre vós um que não tem nenhum pecado, atira então a primeira pedra. E quando Jesus fala isso, se existisse ali alguém sem pecado algum, Jesus estava autorizando ele a atirar a primeira pedra, e por ser ela a primeira pedra, o Senhor dava o aval a todos os outros pecadores também apedrejar aquela mulher. Que palavra de sabedoria maravilhosa e de responsabilidade. Mas todos eles, a palavra de Deus fala que eles foram saindo um por um, desde o mais velho até o mais moço, foram jogando as pedras ali e foram embora, um a um. E quando Jesus levanta novamente, ele se direciona àquela que foi acolhida pela graça. Onde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram? Ela fala: não, eu tampouco te condeno. Vá
e não peques mais. Que graça maravilhosa, que Deus maravilhoso, que Senhor da graça tão maravilhoso. Que um dia, irmãos, chegou até nós. Não importa a maneira, cada um aqui tem uma história de vida e sabe qual foi o momento exato que o Senhor se achegou a nós. Eu sei o momento que o Senhor chegou a mim. O irmão sabe. A irmã sabe. Todos sabem. Mas o importante é que Ele se achegou a nós. Não importa a maneira, não importa o motivo, não importa onde nós estávamos, o importante é que o Senhor chegou a nós. A situação dessa mulher era totalmente a pior de todas. Ela ia ser apedrejada pela lei, mas a graça supera toda a lei. Porque lá em Romanos fala que nós fomos salvos pela graça, através da fé. E essa fé maravilhosa diz que ela é dom de Deus, não provém de nós, para que nós não nos gloriamos, mas toda a honra e toda a glória seja dele, que nos concede a graça da salvação, através da fé, desse dom maravilhoso que ele nos concede, porque é tudo por ele, para ele, através dele, toda a honra e toda a glória. Mas o que eu posso aprender mais com o Senhor da graça? Posso aprender mais, sim. Porque há um momento na vida de um dos seus discípulos ali, aquele que andou sobre as águas. E o Senhor fala para ele, e ele fala: não, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. E o Senhor fala: não se engane, Pedro. Porque essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não entende aquilo, mas quando Jesus é preso, um corre para um lado, outro corre para o outro, e a palavra de Deus fala que só João permaneceu ao lado do mestre. E João estava aos pés da cruz. Mas Pedro, ele nega o Senhor por 3 vezes. E é maravilhosa essa passagem, porque fala que Pedro nega por 3 vezes, quando ele é questionado e quando ele é cobrado de ser um daqueles que seguia Jesus. E de ser chamado até de Galileu. Você é Galileu como ele. E ele diz que não, eu não o conheço. E Pedro despreza o Senhor, dizendo que não o conhece. Mas a palavra de Deus fala que na 3ª vez que Pedro negou a Cristo, o galo cantou, Jesus saiu daquele plenário de acusação. E naquele momento, o Senhor da graça olha com compaixão para Pedro. Ele fita Pedro nos olhos. E a palavra de Deus fala que Pedro chorou amargamente. Quando nós buscamos no grego, o chorar amargamente é como se algo podre saísse de dentro da pessoa. É maravilhosa a graça de Deus. E Pedro fica desnorteado. Pedro acha que para ele não teria mais esperança. Mas o Senhor da graça, quando ele ressuscita, a palavra de Deus fala ali em Marcos, na ressurreição de Cristo, naquele domingo de manhã, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, lá em Marcos fala que o anjo do Senhor está ali, e ele pergunta para ela: viestes buscar entre os mortos aquele que vive? Vai e dize aos seus discípulos e a Pedro. Pedro estava desnorteado, mas o Senhor não esqueceu dele. Vai e diz aos discípulos dele e a Pedro que ele vai encontrá-los na Galileia. Anuncia que o Senhor ressuscitou. E Maria Madalena vai e anuncia.
E todos os discípulos então estão ali, e Pedro ainda também não ainda admitindo o seu erro, ele vai pescar. E a palavra de Deus fala que enquanto eles pescavam, o Senhor aparece na praia. E eu gostaria de ler com os irmãos. Em João 21. Porque isso, mano, essa passagem é maravilhosa. Como toda a palavra de Deus é. Em João 21, no versículo 15. Depois que eles desceram do barco, ao saber que Jesus estava ali na praia, e Jesus oferece para eles ali peixe. Fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Neste momento, apacenta, Jesus está dizendo: cuida dos meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, dá a elas de comer, leva a elas a pastar, dá alimento a elas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? O Senhor da graça está perguntando àquele que havia o negado por 3 vezes ali, no momento da sua prisão e acusação ali. O Senhor da graça volta neste momento aqui a tratar com o seu, com aquele que um dia ele chamou ali, no momento em que estava pescando e não havia pego nada ainda. O Senhor o escolhe e fala para ele: olha, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro não estava desprezado pelo Senhor, mas o coração dele assim sentia pelo ato cometido. Mas o Senhor da graça está diante dele agora neste momento ressuscitado. E pela terceira vez o Senhor pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E diante do Senhor da graça, Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Neste momento Pedro é restabelecido pelo Senhor da graça. O Senhor foi até ele novamente e o chamou de volta. E nós sabemos todo o feito de Pedro em Atos dos Apóstolos. Um homem indouto, talvez ali totalmente ou semi-analfabeto, mas que fala com autoridade diante das autoridades da época e defende aquele que o restabeleceu neste momento. É a graça de Deus operante através do seu Filho. Mas e eu, como filho de Deus? Como que eu sei? Que eu posso fazer? Como que eu vou dispensar ao meu próximo essa graça tão maravilhosa que habita em mim? Olha, irmãos, é maravilhoso, se Deus é maravilhoso, que a palavra do Senhor fala lá em Gênesis, que no momento em que Deus olha para o mundo e vê todo o ser humano criado por Ele, toda a humanidade corrompida, o Senhor se arrepende de haver criado o homem. Mas é importante e maravilhosa a palavra de Deus, que lá em Gênesis 6 fala que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus e Deus deu a ele construir a arca. E apenas 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua mulher, seus filhos e suas esposas. A palavra de Deus diz que Noé achou graça diante de Deus. E eu pergunto para os irmãos: existe alguma diferença entre nós e Noé? Porque nós achamos graça diante de Deus.
nós achamos graça diante de Deus. E o Senhor nos convida a anunciar o seu Filho. Assim como Noé, naquele tempo, anunciou o dilúvio e a necessidade de arrependimento àquele povo. Mas aquele povo virou as costas para Noé, assim como virou as costas para Jesus. E não vamos nos desanimar se alguém virar as costas quando nós dissermos que o Senhor é bom, que o Senhor é que salva, que Ele é o único Deus, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus e que Ele se encarnou e Ele esteve aqui, mas que Ele vai voltar. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele está sentado à direita do Pai, mas quando é para vir ao nosso socorro, Ele se levanta. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus operante através do seu Filho, ela acontece como aconteceu na vida de Estevão, ali em Atos 5, que fala que aquele jovem escolhido entre toda a assembleia para ser um que estaria a serviço dos irmãos, um diácono ali, aquele jovem ele começa a se destacar e anunciar o evangelho, mas ele é pego pelos religiosos e autoridade daquela época. E ele é levado a ser julgado pelos homens. Mas ele usa a sua defesa, como defesa sua, a palavra de Deus. Ele confronta aquelas autoridades. E em sua defesa ele usa a palavra de Deus. Mas que defesa é essa que vai levar você à morte? Não é isso que eles querem ouvir de você, Estevão. Mas um homem alcançado pela graça de Deus, ele não tem outra coisa a anunciar, a não ser um Cristo crucificado, ressuscitado, um Filho de Deus, o unigênito de Deus. Oh, meus irmãos, que graça maravilhosa é essa, que no momento em que está sendo apedrejado, Estevão olha e diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, Jesus Cristo em pé. O Senhor se levanta para vir ao nosso socorro. Mas um homem, um filho de Deus provido da graça de Deus, ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. E a palavra fala que Estevão adormeceu. Que graça maravilhosa é essa? Que Deus maravilhoso é esse? Que Senhor da graça maravilhosa que vem ao nosso encontro, que mostra para nós como nós devemos agir, enquanto aqui, filhos, pecadores que somos, mas remidos pelo sangue do Cordeiro. Não contabilize quando eles se apresentarem diante do Senhor em juízo. Não contabilize isso. Perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É a atitude de Cristo, num Filho de Deus, conformado à imagem de um Cristo crucificado. Aí eu penso, irmãos, que nós temos que repensar. Nós temos que repensar a nossa posição como Filho de Deus enquanto estamos aqui. Enquanto há tempo. Porque muitos lá fora ainda não ouviram o que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir. Muitos lá fora ainda não conheceram o quanto nós o conhecemos. O que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? E o que nós temos dado ao nosso próximo? Sabe por quê, irmãos? Porque houve 2 homens na história do Evangelho. E um era Pedro, e o outro era João. Que naquele dia, à hora 9, às 3 da tarde, eles se dirigiram ao templo para orar. E a palavra de Deus fala que na porta do templo
Havia um homem coxo ali, e que pedia para eles alguma coisa ali, algum dinheiro para a sua provisão física. Mas Pedro e João, olhando um para o outro, e olhando para aquele homem, qual era a necessidade daquele homem? O Senhor conhece as nossas necessidades. E Pedro fala para ele, olha, nós não temos ouro nem prata. Eles não tinham nada. E a palavra de Deus fala de homens maravilhosos, que viviam nos antros, nas cavernas. Eles foram cerrados ao meio, passaram a fio de espada, eles não tinham nada. Eles vestiam pele. E um deles comia gafanhoto. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada a ver com esse mundo. Eles não tinham vínculo com esse mundo. Mas eram homens que o mundo não foi digno deles. E é assim que o Senhor quer que a sua igreja se posicione, numa igreja onde esse mundo depravado, caído, onde impera todo o poder maligno de Satanás. É isso que o Senhor quer, que a sua igreja se posicione e que o mundo não seja digno da sua igreja. Irmãos, mas Pedro olha para aquele homem e diz, olha, nós não temos ouro nem prata, isso que você está pedindo nós não temos, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Através da vida de Pedro, o Senhor supre a necessidade daquele homem. E ele sai saltitando, pulando e glorificando a Deus. A graça do Senhor ali em Pedro, em João, operante. É a continuidade da obra de Cristo na terra. A obra de Deus, a crucificação foi consumada, mas o evangelho, o evangelizar continua, não parou. No momento em que Cristo ali na cruz disse, Pai, está consumado, o evangelizar não parou ali, continua. Enquanto o Senhor não voltar buscar a sua igreja, o evangelizar continua. E nós só vamos conseguir falar do amor de Deus quando nós entendermos o amor de Deus para conosco. Nós só vamos ser graciosos com o nosso próximo quando nós entendermos realmente que o Senhor foi gracioso conosco. Nós só vamos chegar até uma pessoa necessitada e falar do amor de Cristo para ela quando nós entendemos que nós, na nossa necessidade, na nossa vida pecaminosa caída, o Senhor chegou até nós com misericórdia e graça, através de alguém e falou do seu amor para nós. É maravilhoso quando nós entendemos e quando nós colocamos em prática a graça de Deus em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque houve um tempo em que o Senhor habitou no meio do seu povo, no tabernáculo, mas era um lugar reservado, onde só os sacerdotes podiam entrar. E no Santo dos Santos só o sumo sacerdote poderia entrar. Era restrito. Mas hoje, nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. O Senhor habita em nós. O Espírito Santo Consolador prometido ali por Jesus Cristo aos seus discípulos é promessa dada a nós também como igreja, como filhos de Deus. O Senhor habita em nós. E aquele lugar que era restrito agora, pelo sangue derramado na cruz, nós podemos achegar na presença do Deus vivo, através desse novo e vivo caminho, o sangue de Cristo derramado na cruz. E o que nós estamos esperando desse mundo, irmãos? Nós não podemos esperar nada. Sabe por quê? Eu vou ler para os irmãos aqui.
Não precisa procurar porque nós já vamos estar encerrando. A palavra de Deus fala assim, olha. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. É o conhecimento, é o conhecer a Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos esperar inteiramente na graça. Em nada mais. Por isso, cingindo o vosso entendimento, você, filho de Deus, na busca de entendimento, na busca de entender alguma coisa a respeito da palavra de Deus e a respeito de tudo que está acontecendo, mas eu falo para os irmãos, atente diligentemente à palavra de Deus, porque nós não precisamos mais nada além da palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, na busca do vosso entendimento, na busca de entendimento, sede sóbrios, consciente, e esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente no Senhor da graça. Esperai inteiramente em Cristo. Nada mais. Nós não temos nada para esperar desse mundo. Esse mundo está corrompido e vai continuar corrompido. Esse mundo está depravado e vai continuar depravado. Este mundo jaz o maligno e vai continuar no domínio do maligno, até a vinda de Cristo. Nós temos que esperar no Senhor da graça, naquele que graciosamente nos deu a oportunidade de conhecê-lo e que espera de nós que nós o façamos conhecido daqueles que ainda não o conhecem. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, dispensada a nós, Pai. Os tempos são difíceis, mas que nós, como igreja, Senhor, possamos aprender a esperar unicamente em Ti, Pai. Que nós possamos esperar, Senhor, na tua vontade, e saber que a sua vontade não supre o nosso querer. Porque nós vemos Paulo quando ele pede para que o Senhor o liberte daquela dificuldade ali, aquele espinho na carne, aquele agente de Satanás. E a palavra do Senhor foi para ele que a sua graça lhe bastava. Ou seja, a presença do meu filho na sua vida te basta, a minha presença na sua vida te basta. Talvez, Senhor, ainda nós não compreendamos isso na totalidade, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender dia a dia, Pai. Através da tua palavra, através da vida dos nossos irmãos. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. E nesse momento, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor guarde a vida dos nossos irmãos que estão ali, Senhor, em Alcantil. O Oswaldo e o Helder, e todos os nossos irmãos ali, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E no retorno deles para casa, Pai, guarde o Senhor no caminho. Ó Deus maravilhoso, a nossa vontade é que o Senhor os traga em paz, com saúde. Mas nós sabemos que é a tua vontade, Pai. Mas o nosso pedido é que o Senhor os guarde. E o Senhor conhece os nossos corações, também os corações dos nossos irmãos. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos ali. O irmão André, a Vilma e todos ali, Pai. A dificuldade é grande ali, Pai. Mas nós temos que esperar em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali,
número 70, bairro Nova Tietê, Tietê.